Excelente. Professor, eu queria só fazer uma provocação aqui e te ouvir sobre isso. Um dos programas mais sensacionais e mais instigantes que eu assisti do Café Filosófico foi quando você falou sobre Hannah Arendt e a banalidade do mal. Então, pensando dentro daquela noção que você desenvolveu muito bem ali, como que a gente poderia pensar essa banalidade do mal, tendo em vista o número de mortos que temos hoje em nosso país? Pois bem, hoje nós vimos, quem acompanhou os testemunhos hoje, o debate, a CPI no dia de hoje, mesmo que alguns fragmentos, viu vários exemplos de suposta banalidade do mal. Uma pessoa extremamente comum, só que obviamente ela alçou a um posto máximo dentro do Exército Brasileiro, mas uma pessoa extremamente comum e dizendo que não, assumindo situações de que parece que não fez nada de mal ou de que simplesmente não era daquela maneira. Então, que situação é essa que nós estamos vivendo? Né? Então, ou, por exemplo, as pessoas que votaram e continuam, que votaram eu até entendo, agora a questão é como continuar apoiando uma política de genocídio. Como não sentir sequer algum grau de solidariedade com algum conhecido? Porque hoje, nos números que nós já temos de pessoas infectadas e no número de mortos, é impossível que você não tenha pelo menos uma pessoa conhecida que tenha partido ou que tenha sido infectada. Todos nós conhecemos alguém. Todos nós já perdemos pessoas queridas. É impossível alguém que não tenha solidariedade, que não tenha humanidade, que não tenha empatia. Então, essa banalidade do mal, essa banalidade de pensar que vários e várias pessoas estão assistindo essa tragédia como se fosse uma mera disputa política. E ela não é uma mera disputa política. Quem está usando o argumento de um simples embate político é a incorporação do mal banalizado e de que tanto faz viver ou não viver. Ora, voltando a Hannah Arendt, embora os homens devam morrer, eles não nascem para morrer. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para fazer, por isso tem a noção de ir construindo e de passar aos outros, nós temos que passar aos outros o legado daquilo que recebemos de tantas e tantas e tantas pessoas, gerações e histórias que nos antecederam. Nós temos um compromisso ético de fazer com que o mundo continue. E fazer o mundo continuar é ter, inclusive, as preocupações ambientais. É, inclusive, ter as preocupações éticas fundamentais. É lutar por educação, para que as pessoas possam ter o direito a conhecer tudo o que a humanidade produziu até agora. Conhecer aquilo que a humanidade ainda não deu o devido valor, como, por exemplo, os conhecimentos das populações mais simples, dos ribeirinhos, dos indígenas e assim por diante. E que tem dado lições e lições de perpetuação, de continuidade, de respeito ao meio ambiente, por exemplo, que é a nossa casa maior. Então, dentro disso, assim, estou aqui falando um monte de coisa, mas nós temos que ter essa capacidade de resignação e de algum grau de experiência, de esperança, algum grau de esperança, contando com as nossas experiências, que as coisas podem mudar. A vantagem que se tem, deu a hora aí, né? A vantagem que se tem com a questão de muitos anos de vida, né? Nem tantos, mas já tem um pouco de cabeça branca, um pouco de experiência, que quando a gente olha, por exemplo, no livro, a gente ensina coisas para os estudantes, parece que as mudanças são longas, né? Se você pensar, por exemplo, que entre 88, Constituição, e 1994, Plano Real, o Brasil em 6 anos mudou tanto. E em cada um daqueles momentos parecia, em 88, uma euforia. 89, outra euforia para uns, decepção para outros. 92, um trauma de um impeachment. 94, um plano real, que permitiu um certo planejamento. Perceba, em um período muito curto, a sociedade pode mudar bastante. Né? Então, da mesma forma que se a gente olha assim, de 2013 para cá, nós estamos tomando uma cambalhota em cima da outra, sem saber exatamente o que será em 2022 e o que será em... Primeiro que nós estamos lutando para estar vivo. Né?
Acho que essa é a grande questão hoje. Mas, na sequência, imaginar que sociedade vai surgir. Eu acho que essa capacidade de imaginação de que sociedade vai surgir depois disso é que está também nos envenenando e está nos matando. Porque a gente começa a morrer quando deixa de esperar alguma coisa de boa, né? A gente começa a morrer quando começa a perder as esperanças de um outro dia.